Eu vejo alguns comentários dizendo que a saúde não está boa. Em alguns pontos eu discordava, mas no atual momento agora, eu venho com essa notícia de dizer que a saúde está péssima. Mais uma vez eu estou com a Marli aqui, que ela é enfermeira, está lotada no hospital municipal e ela é uma das pessoas da cidade que está mais por dentro do problema da saúde. E ela veio aqui mais uma vez para expor esses inúmeros problemas que a gente está tendo com a saúde na cidade de Tumbiara e parece que não tem ninguém que olha, nem gestor, piorou vereadores mas a gente vai continuar batendo aqui até que alguém tome uma providência. Marli, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Nessa tarde a gente vem falar de saúde, né? E eu quero dar um alerta, né, desses anos todos que eu estou na saúde. Eu vejo alguns comentários dizendo que a saúde não está boa. Em alguns pontos eu discordava, mas no atual momento agora, eu venho com essa notícia de dizer que a saúde está péssima. A saúde ela está grave por uma série de problemas que a gente vem enfrentando. E eu venho falar nessa atualidade agora, né, nesses últimos dias, como que está precário a saúde de Tumbiara. Precário no atendimento, precário todo lugar que você vai, na UPA, no postinho, você vê uma mídia expondo uma situação muito bonita. Só que quando você vai saber das verdades, não está tão bonita assim. Então, eu sou profissional de saúde há 23 anos, adoro o que eu faço, mas eu venho me entristecendo muito com a real situação que a nossa saúde está enfrentando em Itumbiara. Faço parte do Conselho de Saúde do município e vejo ali, né, emendas impositivas chegando, direcionada para a saúde, né? Porque ali a gente tem emenda para a educação, emenda para a saúde, para a segurança. E eu vejo uma economia muito grande em enxugar gasto, justamente com a saúde. Que a educação, a saúde e a segurança são os três pilares, né, da sociedade. Então, está muito interligado. Fazer economia em um desses setores é um tanto perigoso, porque principalmente na saúde. Então, eu vejo aí a atual gestão cortando gastos, né? Cortando gasto com horas extras, cortando gasto com funcionário, cortando gasto com a saúde no geral, né? Com insumos. E eu vejo tanto que isso é prejudicial. Porque você corta o gasto, é claro que você está diminuindo a qualidade, a quantidade de serviço. E a população de Tumbiara, ela só tem crescido. A demanda, ela só tem crescido. Então, eu vejo assim que é algo gravíssimo. Ô, Marli, bom, é sabido por todos que a situação da saúde de Tumbiara ela está bem delicada, para não usar outros termos. É, dentre os relatos, os comentários que eu recebi nesses cortes que eu postei, o pessoal falou. Tiveram alguns comentários sobre o municipal especificamente. Sobre o cais eu não vou falar mais, porque já virou palhaçada. Eu vi uma reportagem essa semana, o pessoal queixando do mato que tomou conta da obra do cais, tá ridículo. E eu vi também comentários sobre a reforma do arco-íris. Parece que eles vão investir 3 milhões de reais na reforma do ginásio, né? O que é muito bom para a cidade. E todo mundo falando que vai ter o mesmo destino do cais. Vai começar uma obra e não vai terminar ela. Vai virar campanha para o próximo prefeito da cidade. O que eu acho bem provável. Porque se o cais ele já fez aniversário de 3 anos, né? A obra.
E parece que ela tá, quanto mais a gente fala, parece que o gestor faz pirraça, né? Não, agora que eu vou deixar paralisado mesmo. Agora até o mato tem lá, antes nem o mato tinha, mas agora até o mato tá tomando conta. Então, a saúde tumbiara virou uma palhaçada. Aliás, não posso nem falar palhaçada, né? Porque vai ofender palhaços, mas a administração ficou muito ruim. Então, o CAIS está parado, o hospital municipal não está muito longe disso, porque pelos depoimentos que eu li, os relatos, não tem insumo para atender o pessoal, não tem médico também. Uma moça postou um vídeo antes de ontem, eu estava assistindo o vídeo dela, ela na porta do hospital, extremamente irritada, e ela relatando que estava na recepção há mais de 2 horas, pessoas há muito tempo lá também, que tinha só um clínico geral para atender todas as pessoas e a recepção completamente lotada. Mas parece que quanto mais a população reclama, mais o gestor faz pirraça com a população, né? Não muda e piora a situação. Eu não entendo por que a cabeça dessa criatura, por que ele não toma uma providência. É tão simples de arrumar um hospital, administrar, tocar ele. E pelo que você está comentando agora, tem esse problema do corte de gasto em horas extras e tudo mais. E eu sei que tem outros problemas relacionados a corte que está acontecendo no hospital também. Então, para a gente ter um norte, explica para todo mundo o que está acontecendo. A começar pelo conselho que você faz parte, a respeito dessas emendas que vêm para o município e parece que não está chegando onde precisa, ou não está sendo distribuído. Quem faz essa distribuição está tendo efetividade nisso? A pessoa está sendo eficaz ou simplesmente não se sabe cadê a verba e só fica ruim o atendimento? Porque ruim a gente já sabe que tá. Todo mundo fala isso. Tirando aquele vídeo que o gestor faz, né, que é maravilhoso o hospital municipal no vídeo dele. Mas a população vai lá e, em massa, faz um vídeo queixando do atendimento que não existe, o que é muito ruim, e por aí vai. Então, explica, pessoal, o que acontece com a saúde da cidade, você que está bem por dentro. Quando a gente fala, né, Walter, a gente afirma que as emendas, elas chegam para o município, né? Emenda federal, emenda estadual, né? Deputados dizem lá, né? Olha, a emenda está aqui, ela é aprovada pelo conselho, eu sou conselheira no Conselho de Saúde. A emenda ela vem destinada, né? Seja para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, essas emendas elas são entregues aos secretários. Desculpa te cortar, segura o seu pensamento aí. Eu tenho uma pergunta importante. Eu vi um vídeo do nosso gestor mostrando um micro-ônibus que parece que o deputado federal, Daniel Agrobon, ele conseguiu esse micro-ônibus para a cidade de Tumbiara. Você chegou a assistir esse vídeo, Marli? Não? Não. E aí o pessoal estava comentando no vídeo do gestor que parece que foi uma emenda federal e ele estava colocando que era coisa da prefeitura. Eu não entendi o comentário dele. Eu sei que tinha muita gente irritada fazendo comentário no vídeo, explicando que era uma verba federal, que não era nada relacionado ao município, e tá lá fazendo vídeo, fazendo propaganda, né? Campanha, né? É engraçado. Mas desculpa e continua, Marli. Então, Walter, quando a gente fala das emendas impositivas, eu faço parte do conselho, sou conselheira, né? Lá tem os balancetes para a gente assinar. Então, eu estou falando de coisa que eu sei, né? Há uns meses atrás aí, veio emenda de 800 mil, emenda de 500 mil, 400. E assim, tem, no conselho é só buscar no conselho que está tudo lá assinado e entregue, né? Isso fica disponível para a gente na internet, tem mensagem da prefeitura? Fica disponível pelo próprio conselho, né? E isso é aberto para nós que fazemos parte, é aberto para a população. Inclusive, eu queria chamar a atenção da população a ir em busca, né, dessas informações. Eu vou levantar essa informação e disponibilizar aqui no nosso vídeo, agora. Sim. E quando você vê essas emendas federal, emenda estadual, emenda municipal, que estão lá destinadas à saúde, aí você começa a ver que não chega, porque as emendas, eu gosto de falar, de dar nome aos bois. Uhum. A emenda da educação é o secretário de educação que vai coordenar. A emenda da saúde é o secretário de saúde. Então, a gente vem batendo numa tecla.
Por que que está faltando tanto, sendo que as emendas são liberadas? Por que que está faltando? Eu consigo aqui dar nome de medicação importante. Eu estou falando de medicação por enquanto, que é um ponto que se você vai no hospital, você precisa ser medicado. E agora eu quero dizer o seguinte, o hospital, ele falta dipirona VO. Para você tomar um dipirona, não está tendo dipirona no hospital. O hospital falta Noripurum, que é um remédio usado para anemia, que tem uma população imensa de pessoas que precisam desse remédio. Não tem. Eu fiquei sabendo que está tendo para quem está internado e olha lá, em casos gravíssimos. Então, quando você vê numa época dessa que crianças têm problema respiratório, que não tem um xarope, acetilcisteína, que não tem uma loratadina, que hoje eu estive na farmácia para me certificar do que eu estou falando, e não tem um complexo B que o idoso ele necessita dessa reposição. O idoso que tem uma dengue, o idoso que tem uma síndrome gripal, ele precisa desse complexo, ele precisa de uma vitamina C para ali ele receber, né, o que ele perdeu. Então são coisas de suma importância. São pontos que jamais pode faltar no hospital. E aí vem uma série de coisas, porque cortaram hora extra, era 120 horas extra, hoje é permitido ao funcionário fazer 60 horas extras. Isso tem uma diminuição muito grande no quadro de funcionário. Quando você vê que um paciente, ele não foi transportado na noite passada, eu estou falando recente, ele não foi transportado, não foi feita a transferência do municipal para o São Marcos por falta de profissional, porque trabalhamos ali, era em torno de 5 maqueiros por plantão, hoje trabalha 3 maqueiros. 2 maqueiros precisam ir para a rua para fazer a transferência, para carregar o paciente na maca, para descer da unidade, para ir para outra unidade, e um fica no hospital. Aí um vai atender a demanda do hospital inteiro, centro cirúrgico, UTI, pronto-socorro, internação. Então, assim, humanamente falando, é impossível. Só que a gestão, ela fecha os olhos para isso. Quantas reuniões eu solicito para falar desse problema, um problema que está crônico, e as respostas são as mais absurdas, quando tem uma resposta digna, né? Marli, quando você se refere à gestão, para que fique claro para as pessoas, você está falando do diretor do hospital, da secretária de saúde ou do gestor da cidade, do município? A gestão, Walter, ela é um conjunto, né? Ela é um conjunto. Se numa unidade, ela tem ali o diretor, né? Ela tem os coordenadores, tem o secretário da saúde e tem o executivo, que é a prefeitura, que é o prefeito, né? Então todos estão a par dos problemas. Sim. E todos ignoram. E todos ignoram, porque ali é um hospital de amplo atendimento. Toda a população de Itumbiara vai para o municipal. Nós temos uma estrutura, falando de estrutura funcional, infraestrutura ali do hospital, a gente vê uma decadência, né? São camas quebradas, são uma reforma que começou e não termina. Sobre decadência, que você comentou agora, teve um outro comentário também de uma senhora que passou, parece que 15 dias dentro do hospital municipal acompanhando a mãe. E ela relatou sobre problemas de goteira, que parece que está um pouco grave lá dentro do hospital também. Isso é verdade? Isso acontece? Sim, esse problema ele é tão grave, que o pronto-socorro ele não dava de água, né? Eu acho que eu já até relatei isso aqui. Já comentou, e eu sim. Fiz uma denúncia e fizeram uma maquiagem nesse pronto-socorro, né? E então, assim, a gente vê uma estrutura do municipal dando curto na iluminação. Então, assim, eu mandei um ofício para a secretária e relatando isso tudo. E ela me respondeu que
tinha as devidas manutenções, que era tudo feito uma manutenção periódica. Quando eu olhei aquele ofício, a resposta, eu fui responder ela pessoalmente. Eu falei, não existe isso, porque eu não estou falando de algo que eu não vivo, que me contaram. Eu estava no plantão quando a lâmpada estourou e respingou água quente na cara do paciente. Então, se me responde que o paciente está em segurança, que o profissional de saúde está em segurança, eu digo que é mentira. Marli, tá. E aí você foi até a secretária de saúde falar pessoalmente com ela a respeito da resposta do ofício que ela te deu. E aí, qual foi a reação dela? Aí, no dia seguinte, né, o ofício dizia que era feito manutenções periodicamente. Quando eu falei, não, isso eu não posso aceitar, porque tá lá o pronto-socorro minando água. Ainda está, a gente pode ir lá agora e averiguar a situação para saber que eu não estou falando em verdade. Tanto é que no dia seguinte tinha uma equipe que fez uma maquiagem lá, que sanou provisoriamente o problema, né? Que a gente sabe que ali resolveu porque batemos em cima. Mas tem quarto pingando água, inclusive quarto da reforma nova, que já tá, sabe? Então, assim, a reforma veio, ela parou na metade, não terminou. A parte de cima, que é onde fez a reforma, já está deteriorando. Porque, assim, não terminou, não concluiu, né? Então, a gente vê uma mídia muito bonita, né? Eu já vi vários vídeos E lindos no hospital. inclusive, essa mídia pré-campanha, ela era muito linda. Porque a mídia da pré-campanha dizia que os cofres públicos estavam bem. Tinha números de milhões, que os cofres públicos, a prefeitura estava bem. Agora a pergunta é, pós-política, por que quebrou? Por que hoje você vai questionar sobre o que está faltando um dipirona, que está faltando um soro, que está faltando funcionário? Você tem a resposta que a prefeitura está em crise. Porque esses dias para trás, os salários estavam todos atrasados, 13º, terço de férias, plano de carreira, tudo atrasado. Porque a resposta era que não tem dinheiro na prefeitura. Por isso foi aquela manifestação de vocês. Por isso foi aquela manifestação. Uhum. Só que eu quero fazer um paralelo dizendo o seguinte, antes da política, tinha muito dinheiro. E por que agora não tem esse dinheiro? E cadê as emendas que são destinadas para a saúde? É difícil você entender que é só cortes. Eu vi gestores dizer que economizou com a folha, tirando 60 horas do funcionário, que economizou milhões. Essa economia dentro da saúde, ela não cabe. Ela não cabe porque pagamos impostos para sermos atendidos, não está tendo o básico, né? Mas Marli, para uma cidade que teve o CAIS desativado para uma reforma, que ele vai completar 3 anos, que a reforma está completamente parada, foi abandonada essa obra. Se para uma obra desse porte, e já teve muitos aditivos de contrato, que eu já vi isso também, tá parado, imagina para comprar uma dipirona. Não, mas vamos rasgar o verbo. O que acontece? O transporte, que transporta, que faz transferência de paciente. Desculpa, mais uma vez eu vou te cortar. E eu já expliquei, mas eu vou falar de novo aqui para que as pessoas não achem que eu sou uma pessoa mal educada. Mas aqui, num ambiente de entrevista, de conversa, tipo essa que a gente tem, eu lembro das coisas que é do interesse das pessoas que comentam comigo nos cortes, e eu tenho que perguntar para Marli quando chega aqui. Tanto é que eu tenho uma pergunta especial que eu vou fazer para ela. Mas Marli, por favor, explica para as pessoas agora como é que funciona esse detalhe de transporte de paciente do municipal para outros locais para realização de exames. Explica por que no municipal um raio-x não pode ser feito, outro exame não pode ser feito e tem que ser feito em outra localidade. Essa parte ela é interessante para que a população saiba o que acontece exatamente na saúde de Itumbiara. É porque estão dizendo em construção do novo hospital,
lógico, se esse hospital chegar para a população, será muito bem-vindo. Porque, como a gente já falou em outras vezes, a demanda ela é grande, né? Então, assim, mas se a gente trabalhar com aquilo que a gente tem bem administrado, a coisa funciona. Ela funciona e funciona muito bem. Quando eu falo que está tão precário, que não tem medicação, aí a gente passa para o transporte. Hoje eu faço transporte, eu faço a transferência de paciente. Então o hospital ele não é um hospital completo, porque eu preciso tirar o paciente de dentro do hospital para levar para uma clínica para fazer determinados exames. Isso, deixa isso bem claro para quem está assistindo a gente. Sim. O que é esse transporte, né? Então, ali tem uma equipe que ela não é completa. Ela funciona com um técnico de enfermagem, no caso eu, um motorista e um maqueiro. Nós tiramos paciente grave de dentro de uma UTI para levar esse paciente para fazer um ecocardiograma em outra localidade. Nós tiramos um paciente em estado crítico para levar ele para uma radiológica para fazer um exame de imagem. Nós precisamos tirar o paciente da unidade para levar para fazer uma endoscopia. Vamos nos ater ao exame mais simples, que é um ecocardiograma. Um ecocardiograma, ele é uma máquina simples que você coloca dentro de uma salinha, contrata-se um cardiologista para realizar esse exame dentro da unidade, que você não vai oferecer problema para o paciente, você não vai tirar, você não vai ter o risco desse paciente se agravar mais, e você não tem além de não ter uma equipe, né? Porque o médico ele não acompanha, não tem médico para acompanhar. Eu ia te perguntar agora a respeito dessa equipe de transporte, né? Vocês são uma equipe de transporte. É óbvio, tem um motorista que vai dirigir a ambulância, o maqueiro para carregar esse paciente da UTI até a ambulância, a técnica de enfermagem que acompanha auxiliando, mas essa técnica de enfermagem não deveria estar auxiliando um médico? Essa técnica de enfermagem sou eu, né? Isso, não tem nenhum médico nessa equipe Sim, também? porque eu assumo, eu já teve situações que eu recusei, falei, não, se o SAMU não levar esse paciente, eu não posso levar. É porque precisa do médico, porque né? precisa, a necessidade de um médico acompanhando ali, ela é extrema. É o paciente UTI. Ou então, Walter, coloca uma salinha dentro do hospital, o hospital atende em geral, precisa colocar um cardiologista, uma salinha, lá coloca lá o equipamento, que não é isso tudo. Não é esse absurdo que a prefeitura não possa fazer e dar segurança para o paciente. Uma coisa é você tirar o paciente da UTI, levar ele no corredor e colocar ele para fazer na sala dentro da unidade. Uma coisa é você tirar um paciente para fora, sem uma equipe adequada para fazer isso. E eu não me importo, eu trabalho lá, eu sei que eu posso sofrer retaliações, entendeu? Mas uma coisa, a população precisa estar ciente das coisas que vêm sendo levada de qualquer maneira. Pois é, essa situação que eu te pedi para explicar minuciosamente para que todos tenham ciência desses detalhes, qual o problema? Quem é que determina essa sequência, esse modus operandi de tirar um paciente de um UTI sem o médico, colocar ele numa ambulância, levar para outra unidade? Qual o problema de Tumbiara, da saúde, Marli? Se é que você sabe qual é o problema dessa pergunta que eu vou te fazer, mas qual o problema daqui que não tem uma máquina dessa, por exemplo, de fazer um ecocardiograma, é o que você acabou de mencionar, dentro do hospital municipal? Será que fica mais barato para o município colocar esse paciente? Menos arriscado eu sei que não fica, apesar de não ser médico, né? Claro. Mas é economia mesmo, Walter. Fica mais barato? Então economia. É economia porque a clínica, ela recebe o paciente, ela tem a estrutura dela, a prefeitura tem um valor simbólico que é repassado para essa clínica, entendeu? E o paciente é o de menos preocupação. Porque realmente fica mais barato? Então, fica. Fica mais barato. Você me relatou agora. Só que tem um risco do paciente morrer. Uhum. É muito arriscado. Já que ele estava numa unidade de tratamento intensivo, tirar ele de lá, colocar na ambulância, levar até uma clínica, voltar, pode ser um pouco arriscado. E isso é um problema de gestão.
Isso é um problema de gestão. O gestor escolheu É o dessa gestor, forma. Ele arrisca a vida da pessoa ele pra escolheu começar. dessa forma. E o meu desafio, assim, é chamando a atenção mesmo do secretário de saúde, de dizer que isso é algo grave. Quem determina isso é a secretária de saúde? É toda a gestão. Então, Vem de cima, os né? três, no caso, o diretor do hospital, o secretário de saúde Sim, e o gestor da cidade. sim. E a gente obedece ordens, né? Olha, precisa o paciente levar, o paciente ele precisa daquele exame. Em raros momentos que eu tive que dizer não vou levar, né? Porque o risco para o paciente ele é iminente, né? Um paciente que está ali desaturando, que ele não está com sinais vitais legal, eu tô contribuindo para o risco dele. Então, assim, eu tenho conversas no meu celular do próprio gestor dizendo que eu tenho direito a me recusar por não ter uma equipe. Olha a situação. O gestor te fala isso? Que eu tenho direito a me recusar. Mas aí? E nesse caso, Marli, agora eu fiquei curioso. E nesse caso, se Nesse você se recusar a fazer seu nesse trabalho? caso, apareceu um médico para levar. Arrumaram. Entendi. Só que assim, isso não é rotina, né? Isso não é rotina. Isso é uma exceção. É uma exceção. Deveria, paciente crítico, no caso, o certo seria ter dentro do hospital. Mas no caso de não ter, porque isso são contratos que as prefeituras fazem com as clínicas, no caso de não ter que transportar esse paciente, no mínimo que tenha uma equipe qualificada, uma equipe apta para realizar um paciente que ele é levado para um exame de coração. Ele vai fazer um cateterismo. É um paciente que ele vai bem, ele pode voltar desestabilizado, porque ele passou por um procedimento de risco. Então, eu faço esse transporte. Por quê? Porque não tem a equipe toda, né? O profissional maior seria, o responsável maior seria o médico. Eu auxiliaria no que precisaria. Então, a responsabilidade, ela não pode ser em cima de um técnico de enfermagem. Só para que as pessoas saibam, Marli, por semana, vamos colocar por semana, mais ou menos quantos transportes você tem que fazer de pacientes que têm que realizar um procedimento e o hospital municipal não está pronto para esse procedimento? Só uma noção. Vamos colocar por dia, que é mais fácil, né? Eu vou te dar o exemplo de ontem. Ontem, nós fizemos transporte das 8 da manhã às 7 da noite. Ou seja, exames que o hospital não tinha condição de fazer. Entre exames, transferências, porque transfere muito paciente do municipal para o São Marcos. Eu estou falando de transferências local, interna, porque existe 2 transportes. O local e o que é para fora, Goiânia, Catalão. O local é dentro da cidade. Isso aqui eu estou falando daqui de dentro, certo. né? Então, assim, ontem nós fizemos transporte de paciente das 8 da manhã às 7 da noite, sem parar. Então, a demanda ela é grande. E o que eu venho questionar é o porquê de não funcionar tudo com segurança, porque o hospital ele tem que ser acolhedor. Ele tem que ser a unidade que ele vai te dar suporte no momento da doença. Não expor o paciente a riscos. Eu sei que, às vezes, eu estou abrindo claramente aqui, né? Eu volto a falar, pode até me custar alguma coisa. Mas a população, ela precisa estar ciente de quando ela chega na unidade, eu estou falando de UPA, de municipal, agora vamos falar de segurança. Nós temos ali uma portaria que entre 2 meses, de 2 meses para cá, já aconteceram 3 casos de agressão contra o funcionário. Agressão de vias de fato. Por quê? Eu já fiz um abaixo-assinado com mais de 150 assinaturas para colocar em um segurança, né, uma pessoa ali que vai conter a pessoa que for infringir as regras, né? Temos relato aí na mídia, saiu o vídeo, o paciente ele está colocando em risco a vida do paciente, a vida do profissional. Por quê? Mês passado
De 2 meses para cá foram 3 episódios. Essa noite passada, o enfermeiro foi agredido a ponto do braço dele ficar roxo. Se ele não sai do local, eu não sei o que aconteceria. É igual eu disse, 2 meses aconteceram 3 episódios. Marli, essa parte eu queria fazer um comentário, dar um de advogado do diabo. O que acontece? Mas a conclusão vai ser interessante. Esse tipo de situação a gente tem que observar os dois lados, é claro. Toda Sim. situação, né? Sim. É claro que o acompanhante que está com a pessoa ali enferma, acidentada, uma situação delicada, a gente sabe como é que é, eu já fui em hospital, você conhece a rotina, todos conhecem. Então, quando a gente está com um ente querido lá, que ele está passando mal, que ele está péssimo, que ele está 4 horas, 3 horas na recepção, aguardando atendimento, nem sequer entrou na triagem, passou pela triagem, mas continua na recepção, a pessoa fica muito irritada e perde o controle. Nem todo mundo é preparado para isso, para manter esse controle. E é uma situação muito delicada. Eu fico imaginando, por exemplo, quando eu fico sabendo dessas histórias, fico me imaginando, vamos supor que eu estou na recepção do hospital e a minha mãe tá vomitando, tá péssima, tá com uma situação muito delicada, tá passando muito mal. E ela tá lá 3 horas sentada na recepção. Com certeza eu vou ficar muito irritado, vou falar com o pessoal. Claro que eu nunca vou chegar a vias de fato com ninguém, não vou agredir fisicamente ninguém. Eu acho que eu também não faria nenhum escândalo, mas o que acontece? A pessoa, às vezes ela não tem esse preparo e ela perde esse controle e, de certa forma, eu não tiro a razão da pessoa, porque ela fica desesperada. O termo correto é esse. Desespero. Senão, ela vai ver a pessoa, o familiar dela ali morrer na frente dela, sentado numa recepção do hospital, há 4 horas. Então, isso é inadmissível. Da mesma forma que é inadmissível alguém agrediu um funcionário público, um enfermeiro, uma técnica de enfermagem, seja lá quem for, o porteiro do hospital, a moça da recepção, mesmo que ela atenda mal e brigue com a pessoa, né? Mas agredir não justifica. Só que é uma situação muito delicada. Não justifica agressão física. Só vai piorar a situação, na verdade. Realmente é uma situação. Essa parte que você mencionou é muito delicada. Não estou defendendo a pessoa que ela faz isso nunca. É errado e não tem conversa. Mesmo que a pessoa esteja morrendo na recepção, agredir o porteiro não vai resolver. E Walter, é muito fácil de entender, porque você tem que ver os dois lados, né? Você tem que ver os dois lados. E o que acontece? Você chega numa unidade que a porta ela é de lata. Ela, se der um chute ali, o funcionário vai ser agredido, ele não tem segurança nenhuma. Porque esse funcionário que fica na porta, você deve estar se referindo ao porteiro. Ao porteiro. Ele não vai mudar nada e ele não tem nada a ver com esse problema também. Sim. Aí entra a situação que eu não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para esclarecer os fatos, né? Então, quando você vê um paciente ali que ele precisa do atendimento, tem que estar de prontidão para atender. Né? Existe uma demanda que muitas vezes a pessoa não vai entender, mas existe pessoas que infringem regras por ele ver que tem uma porta tão frágil ali que ele pode meter o pé, que é o que tem acontecido, né? Porque todo local ele tem suas regras a seguir. Eu já pedi várias vezes para ter uma segurança reforçada, né, de uma pessoa capaz de estar ali para apaziguar uma situação de risco, tanto para o paciente, como o acompanhante, como para o funcionário. Uma pessoa que vai colocar a ordem, né? Essa pessoa é fundamental. Tipo um segurança, Marli? Segurança. Uma estrutura ali que vai impedir alguém, porque ali tem pessoas que querem infringir, querem invadir, e tem a pessoa que ela é digna do tratamento, ela é digna, olha, eu vou te colocar para dentro, porque você está aí esperando algum tempo. A gente está falando de atendimento de humanidade. Então, a gente sabe que existem as exceções, né? Existem as exceções, existe um funcionário bom, existe um funcionário que não está nem aí, a gente sabe que existe isso, mas assim, no geral, o que acontece? Precisa-se de uma segurança, porque em 2 meses acontecer 3 fatos de agressão, inclusive no primeiro, a agressão foi tão feia que a enfermeira sofreu, ela perdeu a consciência.
porque foi agredida no corredor do hospital, né? O segundo foi o porteiro, porque a pessoa veio armada, olha a noção, olha a situação. A pessoa veio armada com uma faca e quis entrar, como existem regras, né? Não foi permitido e a pessoa veio para cima. Então, às vezes o que é colocado na mídia tem que ver os dois lados, não é só um lado. O ponto X que eu quero enfatizar, já foi feito um baixo-assinado para que isso mude. A resposta que eu tive: estamos reformando e vamos fazer isso. Só que isso foi ano atrasado. Então, o que está esperando acontecer? Uma morte? Está esperando acontecer algo mais grave do que já está acontecendo para a secretária de saúde, para o prefeito, para o gestor do hospital tomar uma providência? Ó, eu imagino, pelo que eu observo, Marli, eu acho que essa história ela é composta de vítimas ou de pessoas inocentes. Quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, a população da cidade. Todos aqueles que estão ali na recepção aguardando atendimento durante 3, 4, 5 horas são vítimas ali. Depois a gente vai passar para os servidores. A gente vai passar para a moça da recepção que faz o primeiro atendimento, depois a enfermeira da triagem, depois o porteiro, as enfermeiras, médicos, são todos vítimas de um sistema que ele foi feito para dar errado. E aí, quem não é vítima nessa história? O gestor, que além de estar a par de todos os problemas, ignora. Ele deixa do jeito que está. Porque não vai afetar a vida deles. A secretária de saúde, ela não importa com isso. É como a gente comentou, estávamos falando na outra entrevista. Você vai lá e faz uma reivindicação e eles dizem para você que não tem dinheiro e está tudo bem. Eu não vou nem repetir isso de novo, mas para o gestor, para a secretária, está tudo bem. Não vai afetar a vida deles. Eles não têm preocupação com isso. O que a população da cidade tem que entender é isso. Não vai adiantar você agredir o porteiro lá do hospital municipal. Não vai adiantar você agredir uma técnica de enfermagem também. O seu familiar que está morrendo na recepção, ele vai continuar morrendo na recepção. A diferença é que a técnica vai estar desmaiada no chão. E o que a gente está falando, Walter, é de estrutura. A saúde, ela precisa ter estrutura funcional. Precisa de todo um aparato que o hospital precisa. Um bom atendimento, precisa de profissionais, precisa de insumos. Para você ter noção, esparadrapo é da pior qualidade, não cola. Então, hoje, há 4 plantões que o funcionário e o paciente não tem o pão para comer de manhã. Trabalhamos 12 horas. Aí você chega na unidade, não tem o café da manhã, tem um café preto. Isso está acontecendo repetidas vezes. Então, o funcionário ele chega para trabalhar, ele tem um café preto, ele não tem um pão para começar o dia. Então, ele tem uma refeição, que é o almoço, né? Ele vai trabalhar 12 horas com uma refeição, o almoço. Então, você vê na unidade faltando pão para o funcionário e para o paciente, aí vem falar que está tudo bem. Cadê o dinheiro? Cadê as emendas? Essa é a pergunta. Por que está faltando tanto e ninguém tem uma resposta? Eu conversei com as pessoas que coordenam, que elas não têm essa resposta. Porque, assim, de um tempo para cá, Walter, a gestão tem se calado. Tem se calado para tudo. Você não tem resposta para nada. Você vai procurar o responsável lá que serve o pãozinho. A resposta que ele tem para você é que não tem. A prefeitura não tem. É essa a resposta. Então, assim, uma prefeitura que estava tão bem antes da política, por que agora está quebrada? Está tão mal que ao ponto de não ter o pão para o funcionário e para o paciente. Vamos aos pontos, para que todos saibam. Eu tento entrar em contato com o gestor, com outras pessoas. O Renato, SMT, eu conheço ele há muito tempo. Já tentei entrar em contato com ele. Tentei não. Eu falo com essas pessoas, mas eles sequer respondem. Nem respondem. Então,
Nós estamos com uma administração que ela não dá nenhum tipo de satisfação e está tudo bem. Eles não têm que preocupar com isso. Fica sem dar satisfação e, como eu falei anteriormente, está tudo bem para eles. Então vamos esperar até um porteiro do municipal tomar uma facada, ou outro enfermeiro apanhar de novo, O paciente, e ser o algo mais grave. acompanhante. Ou até um paciente vir a óbito, ou alguma outra fatalidade pode acontecer no hospital, porque vai chegar um momento que a população ela não vai mais ficar com essa calma toda, essa paciência. Vai acontecer algo mais grave. Sim, e o motivo, Walter, de eu estar aqui, eu não quero estar anunciando nenhuma tragédia, não. Mas a nossa realidade, ela tá tão obscura, ela tá tão feia, que isso tá perto de acontecer, se não tomar uma providência. Na verdade, o que a gente vê, Marli, é que no nosso país, hoje em dia, muitas pessoas já falam, ó, daqui a pouco estoura uma guerra civil nesse país, porque não tá dando mais. O braço armado do Estado toma as atitudes, porque o Estado tá mandando, e a gente vê a nossa pequena ditadura aqui também. Um hospital que não funciona, um hospital que não tem um pão para o paciente comer, um hospital que tá caindo os pedaços literalmente. Tem a moça que fez o vídeo, ela mostrou a fachada do hospital caindo. Mas assim, o gestor ele não dá satisfação, a secretária de saúde ela não dá satisfação, eles não fazem nada, eles não mudam a situação. Mas uma coisa que eu acho engraçado, que eu vejo muito na cidade, além de inaugurar praças e tudo mais, eu vejo instalação de novos radares, por exemplo. Aqueles radares devem ser gratuito, ou alguém distribui isso para a cidade de forma gratuita, porque não pode ter tanto dinheiro para colocar tanto radar na cidade. Onde nem tem acidente, tem um radar lá. Só que agora, Walter, com a aproximação da política novamente, aí a gente vê aí muitas promessas, né? Promessa de um hospital novo, né? Você vê essas promessas novamente chegando. Me desculpa, Marli, essa ideia do hospital novo é engraçado. Essa eu vou falar que é engraçado porque ela é engraçada. Eu tô vendo muitos pré-candidatos a deputado estadual bater muito em cima desse hospital novo, né? E eu não sei qual o problema do político brasileiro. Ele parece que ele não usa muito a capacidade cognitiva que ele tem. E às vezes tem alguns que a gente acha que nem tem capacidade cognitiva. Mas o que acontece? Será que as pessoas não percebem que se a gente já tem um hospital municipal que não está funcionando, você construir um novo hospital, serão 2 hospitais que não vão funcionar? Ou será que a pessoa, o candidato, ou qualquer outra pessoa, acha que porque vai construir um hospital novo e maior, ele simplesmente vai funcionar? O hospital não interessa a parte física, interessa é ter o insumo, ter o profissional, ter maqueiro. Olha uma coisa tão simples quanto um maqueiro. Algo tão simples quanto um maqueiro. E corta a hora extra da pessoa, a pessoa perde o interesse em estar fazendo hora extra no hospital, porque não compensa, vai procurar outra atividade para ela, e o hospital não funciona. Como é que um hospital, por menor que ele seja, o municipal é grande. Eu não sei quantos quartos tem no hospital municipal, É grande. nem quantos pacientes é a capacidade dele, ou quantos tem lá hoje, por exemplo. Você deve saber desse número melhor que eu. Mas um maqueiro, eu não sou gestor de hospital, na verdade eu não sou administrador, minha graduação é outra, mas eu sei, sem ser gestor, sem ser o administrador da cidade, eu sei que um maqueiro não comporta um hospital, por menor que ele seja, piorou o municipal. Mas o nosso gestor, ele acredita que sim, tanto é que a realidade do hospital hoje é essa, pelo que você já relatou. Né? Corta, né? Para a economia, né? E aí também tem um detalhe muito importante, né? Que agora é política, né? Onde os candidatos a deputado estadual, federal, vem com aquela, pega a saúde como prioridade, porque Sim. sabe que a saúde ela tá deficiente. Aí chega com a emenda, né? Ah, conseguiu uma ambulância para o hospital, né? Igual recentemente a gente viu isso, né? Gugu. Dessa ambulância, o Gugu postou, Gugu. né? Chorou no vídeo. Foi. Eu até agora não vi essa ambulância. Procurei essa ambulância com os gestores, né? Onde que está essa ambulância? Até agora não chegou para a população. É outra pergunta que eu deixo. Cadê essa ambulância? Que você está me perguntando isso? Tem 3 semanas.
E eu falei, Walter, eu vou tentar descobrir onde que está essa ambulância. Diga-se de passagem que não é só você que eu tenho infiltrado para procurar essa ambulância. Tem outras Pois duas é. pessoas que são tão infiltradas quanto você, Marli, apesar que você é na cara. Mas o que acontece? Ninguém sabe dessa ambulância. Ninguém viu essa ambulância do Gugu. Eu É, vou chamar de ambulância do Gugu. é campanha política em cima da saúde que está deficiente. É campanha política. Eu quero que apareça. Porque quem vai ganhar com isso somos nós, população. Eu quero o desafio dessa ambulância. Eu quero que essa ambulância apareça. Porque no municipal ela não está, na UPA ela não está, no postinho ela não está. Então, assim, nós estamos rodando com ambulância velha, que inclusive, Walter, tá aí com mais de 30 mil de óleo para trocar vencido. Vencido, olha a situação. Uma ambulância que está mais de 30 mil km com óleo vencido, levando funcionário. Por quê? Porque a prefeitura não dá resposta, né? A gente está vendo isso. A gente está vendo isso todo dia. Ah, não tem como trocar o óleo porque vai trocar semana que vem. A ambulância está encostada. Uma está parada porque está estragada. E aí vem falar que trouxe uma ambulância nova. Cadê a ambulância? Marli, vamos falar sobre esse detalhe. Quantas ambulâncias a cidade de Tumbiara tem hoje? Você sabe? Eu não sei números exatos, né? Mas assim, falando de uma unidade, né? São 4 equipes, são 4 plantões, né, que nós temos. Então, cada plantão tem duas ambulâncias, porque até mais, porque seria o correto, né? Uma roda na cidade, que já é pouco, né? E duas vão para fora, uma vai para fora, porque tem paciente que é levado para Goiânia, né? Então, assim, é uma demanda grande para o número que tem. E o número que tem, muitas vezes está, igual eu falei, estragada, sem trocar o óleo. Não vai viajar nessa ambulância porque ela está com isso e isso. É risco, né, para o paciente, é risco para o profissional. Essa parte de ambulâncias com problema, aquele motorista, o Lutemberg, ele relata isso muito bem nos vídeos que ele faz, né? Ele até menciona que nem a sirene está funcionando. E aí eu tô fazendo essa pergunta para você, Marli, de quantas tá tendo ambulâncias... umas sucatas, né? Tem umas sucatas lá. E o que acontece? Eu também já tentei levantar o número de ambulâncias que a cidade tem, eu não consegui descobrir ainda. Eu vou ver se eu consigo levantar essa informação no site da prefeitura. Apesar que a intenção da minha pergunta é simples. Eu já fiquei sabendo, e tem uma pessoa que está procurando para mim, quantas ambulâncias tem parada na cidade, que está em manutenção e nunca sai dessa manutenção. E aí o que você comentou agora bate com o que essa pessoa está tentando descobrir. Parece que não está tendo a manutenção nas ambulâncias. E aí, consequentemente, chega um ponto que a ambulância tem que ser encostada. Só que ela fica encostada. E eles estão escondendo a ambulância também. Porque a pessoa que está procurando isso para mim, ele não está conseguindo achar as ambulâncias. Mas o negócio ele é tão amplo, além da ambulância, nós temos aí os profissionais, né? Eu bato muito nessa tecla, né? Porque o profissional não valorizado, ele é desestimulado. Ele é desestimulado. Se o funcionário, ele tem corte de hora extra, tem corte no número de sobrecarrega. Então, hoje nós temos aí portaria congelada dos profissionais que são as técnicas que vão para viagem, os motoristas, portaria congelada de muito tempo, recebendo cento e tantos reais para ir para Goiânia, para levar um paciente, correndo risco na estrada, né? E está se submetendo a isso para ganhar o pão de cada dia. Estou tentando reunião com a secretária para ver a questão dessas portarias que precisam ser reavaliadas, né? Revista, porque assim, estão subjugando, né? Porque o funcionário precisa trabalhar, mas coloca uma portaria irrisória, um valor que já está congelado há muito tempo, não dá condição, trabalha sobrecarregado. E se você for falar, tem represália. Mas eu torno a dizer novamente, eu não sei o que vai acontecer amanhã ou depois,
Mas se eu sou um profissional de saúde e eu vejo que a coisa está caminhando para um caminho que ele não tem volta, eu preciso, pelo menos como cidadã, alertar. Dizer que isso está indo de mal a pior e que precisa ter uma providência. Na nossa outra entrevista, eu te fiz algumas perguntas. Você, como, além de técnica de enfermagem, está lá dentro do municipal, responsável pelo transporte, o que você orienta a gente a fazer, Marli, nessa situação que o gestor não olha, não muda a situação do hospital, a secretária de saúde, diretor do hospital? Porque pelos relatos que a gente vê de vídeos que a pessoa posta na rede, reclamando, muito irritado, não tem atendimento, não tem sumo, não tem nada, e essa situação só piora, ela não estabiliza, não melhora. O que a gente deveria fazer? Já que não tem vereadores na cidade para fiscalizar isso, porque eles não fiscalizam, eu nunca ouvi falar de um vereador ir no hospital fiscalizar. E isso é o quê? Ministério Público? É um cidadão. A gente tem que chamar o Donza para entrar com outro processo, porque eu não sei se ele pode fazer alguma coisa. Ele resolveu o problema da gratificação, né, dos nossos vereadores. Tem que chamar o Donza de novo para fazer uma outra ação judicial para o promotor público acordar para a vida. O que acontece num caso igual esse? O que a gente faz? É muito simples de responder essa pergunta. O gestor, ele gosta de dizer que está tudo bem. E a população, ela gosta de ficar calada. Muitas são as vezes que nós nos calamos. Por não querer problema, por não querer expor a situação. Eu acho que nós já estamos dando o primeiro passo, que é expor, tirar de quatro paredes um problema que é populacional, é da população. Então, nós não estamos falando de uma causa minha e sua, uma causa individual nossa, não. Nós estamos falando de um sistema que é o da saúde, que não está funcionando. E nós estamos aqui hoje, né, com a intenção de divulgar isso para que algo seja feito. E tem um detalhe, eu gostaria de complementar, aproveitando o seu gancho. Você que está assistindo, se quiser comentar nos cortes que a gente posta, falando que a sua mãe foi mal atendida no hospital, ou que você esperou para receber um remédio, não recebeu, ou que você ficou 5 horas na recepção, ou que tem um problema de goteira no quarto que seu pai estava para ser atendido, pode comentar nos cortes. Mas faça o registro. Aproveite que você está lá, passando por aquela situação ruim, e faz o registro, posta, divulga. Algumas pessoas estão fazendo isso, só que o número é muito pouco ainda. Porque estamos vivendo duas realidades na cidade de Tumbiara na saúde. A realidade do gestor, que o hospital é perfeito, nada de errado acontece e corre às mil maravilhas. E a realidade da população da cidade. Que a gente está parecendo bobo aqui, ou doido, falando sobre um hospital que não funciona, sobre a saúde de um município do tamanho de Tumbiara, que tem 120 mil habitantes, não funciona. Simplesmente não funciona. A gente está falando sobre ambulância, que o deputado fala que conseguiu ambulância, chorando de alegria, e essa ambulância não é vista pelos profissionais. A gente está falando de ambulância que fica num concerto e nunca mais sai daquele concerto. Tem um motorista que faz vídeo relatando problema de manutenção em ambulância. Você acabou de comentar agora, o veículo que está com 30 mil quilômetros em atraso para troca de óleo. Vai fundir essa ambulância. Vai ficar muito mais caro para o município. Mas a gente pede que a população faça esses registros para mostrar para o nosso gestor que tem um equívoco na ideia na concepção de realidade desse gestor. Não é do jeito que ele posta nos vídeos dele. É diferente. É isso que a gente está fazendo. Não tem nenhum doido aqui. A Marli não é doida, eu não sou doido. A gente não está gastando nosso tempo aqui inventando história. A gente não está fazendo isso aqui para chamar atenção ou para aparecer. Não. Existe o problema. Abre o seu Facebook, seu Instagram e olha vídeo de depoimento de várias pessoas da cidade relatando o que nós estamos tratando exatamente aqui. É só isso que a gente pede. E, Walter, como eu tenho recebido muitas reclamações, denúncia, atendimento de que não tem isso, não tem aquilo, eu nunca me calei com essa situação.
que eu sou uma profissional de saúde, eu acho que a população ela tem que ter uma resposta. Quando a gente decidiu externar esse problema, com a intenção justamente de ter resposta, porque já buscamos caminhos viáveis de conversar, né? Quando você O famoso ofício? o Que ofício, leva 30 dias para a ter uma resposta? reunião, Ah, tá. é tudo muito passivo. Então, a gente está trazendo esse problema. Mas é super conveniente para eles Uhum. não te responder. Por que que eles vão te responder? Eles não te devem satisfação, Não. Marli. Por um Dá, acaso o gestor deve satisfação para alguém da dá uma cidade? canseira para a gente se calar. E por isso, ô Walter, que eu assumo amanhã, eu vou estar indo para Goiânia, sexta-feira, para assumir um cargo de diretora da regional do Sim de Saúde. Não é simplesmente um cargo. Eu quero estar apta para mim brigar por essa causa que é a saúde. Bom, então, para finalizar, uma pessoa, o nome dele é Bruno, ele fez um comentário muito interessante em um dos cortes do podcast da nossa última entrevista, Marli. Olha o que ele mencionou. Agora, faz uma entrevista questionando por que os servidores, principalmente da saúde, tratam com desdém a população. E eu falei pro Bruno que eu ia perguntar isso para alguém, né? No caso, para você, que sempre me atende. Então, explica pro Bruno como é que funciona isso, Marli. Bruno, é uma pergunta que a gente não pode generalizar, né? Como em todo local existe o funcionário bom e o funcionário ruim. Isso é fato. Nada justifica, né? Nada justifica o funcionário ser mal educado, agredir com palavras. Isso foge totalmente daquilo que ele está ali. Qual que é o propósito dele estar ali? Atender independente da demanda que venha, né? Então ele tem que estar ali, ele já tem que sair da casa dele sabendo que ele vai mexer com o público e que ele precisa, no mínimo, ter respeito e educação pela profissão dele. Nada justifica, né? Também não justifica eu dizer que as condições de trabalho, por mais que a gente está batendo nessa tecla, não justifica dizer educação é educação. Mas uma coisa eu digo, eu falo por mim, não posso falar por todos, né? Porque cada pessoa é cada um, mas o ideal a gente sabe o que, que é, né? Ter essa reciprocidade de paciente com o funcionário, funcionário com o paciente. Mas, infelizmente, isso não acontece muitas vezes. A gente reconhece, né, que a saúde ela é deficiente, começando ali, às vezes, pelo primeiro atendimento, né, que é um atendimento ruim, né, volto a dizer, nada justifica, precisa melhorar, precisa ter capacitação, precisa ter interesse, né, do poder público em investir, né, investir no atendimento, atendimento do modo geral, do começo ao fim. Então, Bruno, o que a Marli está tentando dizer para você é que existem servidores bons e servidores ruins, principalmente na saúde. Então, não tome como referência um servidor ruim. E também a gente não vai ser hipócrita tomar como referência servidores bons. É como o caso de polícia, que a gente vê muito gravação por aí. Não é porque tem um policial ruim que toda corporação é ruim. Não é porque tem um professor ruim que todos os professores são ruins. Então, todas as áreas que envolvem pessoas, teremos profissionais ruins e bons profissionais. Isso não é diferente para a saúde, correto, Marli? Não querendo Correto. defender ninguém, mas também não querendo rotular uma classe inteira por causa de um ou de outro ruim. Existem os casos isolados? Existe. Tem até uma piada, né? O pessoal faz muito na internet. Dá um flagrante lá no vídeo de um profissional ruim, por exemplo, um policial E agredindo generaliza. alguém, e fala assim, caso isolado, número 1.357.000. Realmente, existem muitos casos? Acontece. Mas não significa que todos são daquela forma. A gente não pode generalizar, não adianta. Não é generalizar. Inclusive, essa semana a gente teve a 18ª conferência, né, de saúde,
um dos temas foi esse, né, a qualidade no SUS, que não é porque é o SUS que tem que ter essa grande diferença, inclusive no atendimento, porque assim, o propósito é o mesmo, de levar a saúde ao paciente, né. E a saúde ela começa ali do primeiro atendimento. Tivemos uma conferência onde fala sobre qualificação, né, eh, um dos eixos foi que a pessoa ela está hospitalizada não é porque ela quer, ela está doente não é porque ela quer. Então assim, de ter esse abraço, né, da saúde, começando lá na porta, né, isso a gente aprende em casa. Então assim, por isso que eu digo que não dá para fechar, né, não dá para generalizar, né, a gente sabe das deficiências, e é aí através de conferência, através de capacitação, tentando melhorar cada dia mais isso, né. Mas é uma coisa que é pré-existente, existe, né, a gente sabe disso, só tem que melhorar. É. E no mais, pedir um pouco de paciência, porque a pessoa ela tá no hospital, como você já disse, não é porque ela quer. Mas tenha um pouco de paciência quando for lidar com aquele servidor, com o porteiro ali, que ele não tem nada a ver com o Uhum. problema do hospital. Se você quiser um culpado, vai lá em cima, é o gestor, tudo parte dele. Não é o porteiro que está ali que está prejudicando o atendimento do seu familiar que está morrendo na recepção. É. Não é culpa do porteiro, não é culpa da moça da recepção, não é culpa da enfermeira que está lá na triagem. Então, a gente tem um gestor que cuida disso, ele é responsável por isso. Então, se quiser procurar o responsável por esse problema, é ele. Mas não vai adiantar nada sair agredindo enfermeiro em hospital, sair agredindo porteiro em recepção. Até mesmo que a gente tá ali, saiu de casa ali para fazer um plantão ali de 12 horas, de ir e voltar em paz, né. Fazer a nossa obrigação. E o que que é a nossa obrigação? É atender, colaborar, né, a gente é colaborador do sistema de saúde. Então o colaborador o que que ele faz? Providenciar as saídas, ajudar, né. Mas, muitas vezes não tem essa troca, né, pelo momento difícil, né, e às vezes acontece esses problema, né, que a gente precisa olhar com um olhar mais atento, né, dos 2 lados. É o que a gente está tentando explicar é que tem um pouco mais de compreensão de todas as É, o partes, ser né? humano em geral, né, eu acho que a gente em geral, a gente deve, A né, gente, a ter gente sabe que a isso. pessoa está lá com uma pessoa debilitada, a gente sabe que o servidor está Uhum, lá, às vezes, cansado. E a grande verdade, para mim, Marli, nessa história só tem inocentes. Então, assim, a uhum, pessoa que está lá no hospital precisando do atendimento, é, ele é a vítima do sistema. O porteiro que vira para a pessoa e fala assim, você não pode entrar agora. uhum, Não é maldade do porteiro. cumprindo Ele ordens. está seguindo a ordem de alguém que está acima dele, é claro. Então, assim, é o sistema, é o gestor, é o diretor, e por aí vai. É, Então, essas pessoas são as responsáveis. Agredir servidor, enfermeira, isso não vai resolver, certo? exato. Marli, muito obrigado então mais uma vez. Eu acho que você vai levar muito esclarecimento para as pessoas e conscientizar também como é que funciona a saúde tumbiara, ou, aliás, como ela está, porque ela não funciona, né? É isso aí. Sim.